Oi, eu sou a missionária Renata Almeida, aqui de João Pessoa, na Paraíba. Vim contar para vocês um pouquinho da experiência que eu tive na minha adolescência para conhecer Jesus. E depois eu conto para vocês outras etapas da minha experiência com Ele. Mas eu gostaria de começar falando que lá em Jeremias, capítulo 18, fala de um oleiro e de um vasos. Diz que nós somos vasos nas mãos do oleiro. Diz que Deus chamou o profeta para descer à casa do oleiro e observar a obra que estava sendo feita ali. E ele observou que havia um oleiro fazendo um vaso e esse vaso se estragou em suas mãos. E ele amassou lá o barro e reconstruiu aquele vaso e depois perguntou se não poderia fazer com a casa de Israel aquilo ali, porque ele realmente tem essa autoridade de reconstruir, de refazer nossas vidas quanto bem entender. Eu nasci num lar onde meu pai não conhecia Jesus, mas a minha mãe sim, e nós fomos ensinados desde cedo, eu e meus irmãos, a conhecer ao Senhor Jesus. Sempre nos cultos domésticos, ela nos reunia e ela cantava aquela canção bem conhecida: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Acho que você já ouviu. E minha mãe lia o Salmo 40, cantava essa canção, orava com a gente. Era em torno de 20, 30 minutos o culto doméstico que ela fazia com seus filhos. Hoje, com a quarentena, estamos vivendo essa experiência, né, de cultos nos lares. Interessante. Mas eu pensava que tinha Jesus, porque eu fui criada ouvindo o evangelho, orando, cantando, indo aos cultos, principalmente depois da morte do meu pai, né? Meu pai não deixava a gente ir muito para a igreja, mas eu perdi meu pai aos 9 anos de idade. Ele faleceu em meus braços, um infarto fulminante. Com a morte do meu pai, nós começamos a frequentar mesmo a igreja, todos os cultos estávamos ali. E eu pensava que tinha Jesus. Eu me envolvi intensamente no trabalho, participava com tudo da igreja, em tudo da igreja. Um dia um pastor, numa festividade do domingo à noite, começou a pregar e ele falou assim: eu vim hoje pregar algo, mas Deus mudou o conteúdo da minha pregação. Me mandou falar especialmente para filhos de cristãos, né, filhos de crentes, de evangélicos. Muitos aqui pensam que conhecem ao Senhor. E Deus me mandou dizer que muitos aqui precisam de salvação, precisam de uma experiência real com Jesus. E aquele pastor pregou sobre o encontro com Jesus, que era um encontro extraordinário, falou que era um encontro inesquecível, era um dia marcante, e foi falando, e eu disse: não me enquadro, porque eu tenho Jesus na minha vida. Meus colegas foram à frente quando o pastor fez o apelo, chorando, entregando suas vidas a Jesus, e eu disse: eu não preciso ir lá à frente, porque eu já tenho Jesus. E até achei que meus colegas tinham ido mais por uma questão emotiva, mais por uma influência, uma manipulação pastoral, né, emocionalismo, do que por precisarem realmente nascer de novo. E naquela noite o pastor falou assim: eu gostaria que as pessoas que estão aqui cantassem junto comigo aquela canção, foi algum dia, Jesus salvou-me. E se você entregou a vida a Jesus numa segunda, você vai ficar em pé na segunda-feira. Se for na terça, fica na terça e assim sucessivamente. Eu me preocupei, porque quando nós começamos a cantar, todos estavam sentados, e quando começou, né? Foi numa segunda, Jesus salvou-me, foi numa segunda, Jesus salvou-me, foi numa segunda, Jesus salvou-me, eu sei que foi a mão do Senhor, foi numa terça, e assim. E eu fiquei angustiada, porque eu não sabia o dia que eu tinha realmente tido um encontro real com Jesus. Chegou a terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo a igreja quase toda ficou em pé e eu fiquei sentada. E eu disse: agora sim eu me denunciei, eu não tenho Jesus. Aí eu pensei: será? Foi que houve. E naquele momento tinha uma parte da música que dizia: foi algum dia, Jesus salvou-me, foi algum dia, Jesus salvou-me, foi algum dia, Jesus salvou-me, eu sei que foi a mão do Senhor. Então pronto, vou ficar em pé agora. Escapei, achei que estava tudo bem, fui para casa. E depois de alguns dias eu tive um sonho.
Eu sonhei que um pastor chegava perto de mim e dizia: Renata, você está se enganando. Se Jesus Cristo voltasse agora, ou se você morresse agora, você iria partir para a eternidade sem salvação. E naquele momento eu não gostava, dizia para o pastor que ele não podia me julgar. Eu tinha Jesus na minha vida, sim, eu tinha Jesus na minha vida. Ele não podia me julgar. Eu conhecia a palavra, eu conhecia o Senhor Jesus. Eu orava, eu cantava, eu frequentava a igreja cristã. Eu tinha, sim, Jesus na minha vida. E aquele pastor apontava o dedo assim no meu rosto e dizia: Renata, você pode enganar a si mesma. Você pode enganar a todos que te cercam, mas você não pode enganar a Deus. Se Jesus Cristo voltasse agora, ou se você morresse agora, você iria partir para a eternidade sem salvação. Eu não gostava de ouvir aquilo. O pastor saía de perto de mim. Eu me movia em direção a uma porta, entrava numa sala onde havia uma reunião de oração com várias pessoas ajoelhadas. E diante de cada pessoa, cada um tinha um vaso. Uma sala grande, com umas 30 pessoas aproximadamente. Cada pessoa tinha o seu vaso. E diante daquele cenário, eu via lá na frente, num instante, um vaso sobrando. E eu entendia que aquele vaso era a minha vida e que eu deveria me aproximar dele. E quando eu fui me aproximando, que eu comecei a observar aquele vaso, ele estava sujo, lachado e vazio. E ali eu me impactei, porque o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: sabe esse sujo, Renata? Esse sujo é o pecado. Todos pecaram, diz a palavra, e estão destituídos da glória de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados, reconhecer que é pecadora. Você precisa ser perdoada por um Salvador e salva por Ele. E aí Jesus dizia assim para mim ainda no sonho: sabe esses lachões, Renata, é o espírito da religiosidade, o engano da religiosidade. Você está a ponto de ser destruída pelo engano da religiosidade. Mas pensando, eu acho que muita gente se enquadra nesse contexto. E Jesus dizia assim, o Espírito Santo me dizia para mim: sabe esse vazio, esse vaso está vazio porque eu não habito nele ainda. Eu não habito em você, Renata. Você não é templo do meu Espírito ainda. Eu não habito dentro de você. E ali eu comecei a chorar naquele sonho e eu lembrei da canção dos cultos domésticos da minha mãe, lembra? Eu quero ser um vaso novo. E aí eu comecei a chorar no sonho, reconhecia que realmente precisava de Jesus. Ali disse: Senhor, então quebra esse vaso velho, faz um vaso novo, me transforma. Eu quero ser um vaso transformado, eu quero Jesus. Eu reconheço que sou pecadora, vem, me purifica, me salva, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ser tua filha, me salva, habita em mim, me purifica, me limpa. E entreguei minha vida ao Senhor Jesus. E aquele mesmo pastor do início do sonho entrava dizendo: o Espírito de Deus está aqui, abra sua boca e glorifica o nome do Senhor. E eu comecei a dar aleluia e glória a Deus. E quando eu abri os meus olhos, aquele vaso estava transbordante, limpo, cristalino, e jorrava uma fonte de água viva que não parava de transbordar. Ele estava restaurado, passou a ser um vaso novo. Aquele vaso sujo, lachado e vazio agora era um vaso novo, limpo, e transbordava fontes de água, transbordava, e eu estava realmente assim transbordando de paz e alegria, porque te entrega a minha vida, Jesus. Acordei glorificando a Deus, chorando, com meu braço erguido, dando glória a Deus no meu quarto. Entendi que era um sonho e que eu precisava entregar minha vida de fato ao Senhor Jesus. Caíram as escamas dos meus olhos, abriu-se meu entendimento. Eu precisava nascer de novo como Nicodemos. Lembra de Nicodemos? Ele foi até Jesus, ele era um homem que conhecia a palavra, conhecia a lei, um homem íntegro, um homem temente a Deus. Mas Jesus falou para ele: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito. Aquele que não nascer de novo, Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu, questionou, Jesus explicou, e ele precisava nascer de novo, assim como eu precisei, assim como você precisa.
entreguei minha vida ao Senhor Jesus naquela ocasião, me ajoelhei ao lado da minha cama, entendi que precisava me arrepender dos meus pecados, reconhecer Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Entreguei minha vida a Cristo. De fato, de verdade, foi um encontro especial, revolucionário na minha existência. E a partir daquele momento, eu passei a ser uma nova criatura, porque também está escrito: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Eu passei agora a ser uma nova criatura, nascida do Espírito, nascida de Deus, e passei agora a entender as questões espirituais, a palavra do Senhor. O Espírito Santo passou a habitar em mim, passei a ser templo do Espírito Santo de Deus, passei a ler a palavra e a entendê-la com mais clareza, passei a amar vidas, querer que elas também sejam transformadas e salvas pelo poder do Evangelho. Entrega a sua vida a Cristo. O salmista diz lá no Salmo 31, versículo 12, parte B: porque estou como um vaso quebrado, porque sou como um vaso quebrado. Deixa Deus quebrar a tua vida, refazer, reconstruir, escrever a tua história. Fica aqui minhas palavras, uma pequena parte do meu testemunho. Vaso refeito pelas mãos do oleiro, vaso nas mãos do oleiro, mulher transformada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Seja um homem, seja uma nova criatura, um homem e uma mulher, salvo pelo poder do Evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus te dê salvação, que você abra o seu coração. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, ele vai entrar e vai cear com você. Ele é o oleiro, você é o vaso. Leia Jeremias 18, dessa casa do oleiro, e deixa ele reconstruir a tua vida. Deus te abençoe.